E aí, cara, beleza? Seguinte, o vídeo de hoje é eu comentando, né, sobre essa primeira convocação, né, da seleção brasileira com o novo técnico, né, Carlo Ancelotti. Teve surpresas, teve algumas não surpresas e vamos pro vídeo logo, que é melhor. Mas antes de mais nada, deixa o like, comenta, compartilha pra geral que ajuda demais o canal. Beleza, galera? Vamos nessa. Ele me pareceu até um pouco Ih, ó, nervoso. Agora não ganha Abriu a Copa não. pastinha, agora vai. Agora não ganha Copa não pra você ver o que vai acontecer. Jogos contra Atenção. Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa Caramba, do Mundo. de Eu 0 passo a a 100. palavra para o Rodrigo Caetano. Mas é assim, né? Chegou o momento, hein? Na verdade, antes de passar a programação, como a gente sempre fez, para que Falando todos e tal. os Corinthians, Joaquim grava, profissional tarde, assim, Adiantando queríamos aqui, ter né? Joaquim ser o Primeira convocação. Pronto, gostei. Português, né? Vambora. Esse velhinho tá me He ganhando. ayudado Branco para decir esto, ¿verdad? Goleros. Alisson, Liverpool. Alisson. Tá lá, né? Bento, Al Nazar. Bento. Hugo Sousa, Opa. Corinthians. Foi Primeira surpresa, novidade, né? Antecipamos aqui do pré-jogo essa possibilidade, hein? O Hugo lembrado aí, ó. Primeira novidade. O Alexandro, Flamengo. Alexandre. Alexandre, lateral esquerdo, né? Laterais agora. Alexandro Ribeiro, Lille. Esse Alexandre Novidade também. É novidade. Liga 1, né, da França. Beraldo, PSG. Zagueiro. Laterais e o zagueiros, Geraldo, não defensores. De uma Geraldo vez que não só. tinha sido Estranho, que é convocado, né, reserva do ultimamente. PSG, mas... Carlos Augusto, Inter de Milán. Lateral. Que justo, né? Tá na final da Champions. Carlos Augusto. Danilo, Flamengo. Dança no banco. Aí ninguém Danilo mais gosta tá aí, Olha aí, né? Danilo de volta. Estranho. Mas... Leo Ortiz, Flamengo. Que legal, cara. Ó, o Léo Justíssimo. Ortiz aí. Que legal. Muito. Que bacana. Salvando diversas vezes o Flamengo, tá bom. Marquinhos, Claro. Paris Saint-Germain. É, né? Boa temporada. Experiência, Finalista né? da Champions. Conta. Finalista também da Champions. Wanderson, Monaco. O Anderson. Acabaram os laterais, né? Zagueiros. É. Lateral esquerdo já foram dois, direito também, né? Zagueiros também. Wesley, Wesley. Flamengo. O Wesley. Wesley do Flamengo. Foi convocado Fechou. a última vez Ele tá também. levando Danilo de zagueiro, tá? Wanderson. meio Isso que eu campista. ia comentar agora, gente. O Danilo, ele é a famosa P, não posso xingar, né? Da CBF. Então, como falou, né? Acho que o Danilo sim vai jogar como zagueiro. Porque três laterais direitos assim é meio mandado, né? Então acho que o Danilo sim vai entrar como zagueiro, né? Ou vai ser banco, mas se não for também, tem aquela famosa máfia, né? Mas veremos. Vamos continuar, gente. Certo? Meio de campo. Isso aí. Andreas Pereira, Andrés Fulham. Pereira. Opa! Legal. Tá de volta, Fez uma hein? ótima Legal. temporada também. Na Premier League, jogou bem. Andrei Santos, Strasbourg. Rapaz! Andrei Santos, Tá jogando Strasbourg. muita bola, Se eu não né? me Tem engano, acompanhado. Inclusive volta pro Chelsea pra jogar o Mundial. Bruno Guimarães, Eu acho. Newcastle. É, Bruno jogador Guimarães, que tá na Europa, né, que ele conhece. Newcastle também, né? Casemiro, Manchester United. Casemiro demais, que o Bob voltou. era Voltou. certeiro, provavelmente vai ser capitão da seleção também. Ederson, Atalanta. Ama. Olha aí, Ederson Gustavo, do esse- Atalanta, né? Porque a Atalanta também fez uma ótima participação na, na Liga Italiana, né? Na Série A. E tá classificado para Champions ano que vem. Então o Ederson sim foi um grande acerto aí do Ancelotti. Que tá mesmo. Foi levar pro Rio. Gerson, Flamengo. O Gerson, É, colocou o Gerson, que saiu machucado, né? Isso, mandou um É, lesão. Atacantes, Agora, hein? Atacantes, hein? o Gerson, porque eu falo é certo, gente. O Gerson, querendo ou não querendo, é um dos melhores meios de campo que atua no futebol brasileiro, tá? Brasileiro, que atua no futebol brasileiro, os melhores meios de campo é ele, né? Meia central, volante, cabeça de área, enfim. Anthony, Real Betis. Anthony, pô, nem preciso falar comentar do Anthony, né? Saiu do Manchester United, foi emprestado pro Real Betis, né? E tá fazendo uma temporada incrível pelo Real Betis. Foi por pouco, né? Mas quase colocou o Real Betis para disputar a Champions do ano que vem. Mas tá ali na Europa League, né? Vai participar do ano que vem. E na Conference League, né? Vai jogar agora quarta-feira, né?
quarta-feira agora, vai jogar na final, né, contra o Chelsea. E se o Antony ganhar, né, essa final da Conference League, vai ser muito massa, hein? Já pensou? E eu acho que o Betis deve comprar ele. Eu acho. Ou então outro grande clube, né? Talvez, não creio um espanhol assim. Acho que o Barcelona não pega. O Atlético de Madrid também não deve pegar, né? Acho que não pega não. Mas talvez um time inglês, né? Talvez deva pegar. Ou até mesmo um time italiano. Já que o Milan não vai disputar nada, né? Ano que vem. Então eu acho que talvez o Milan, se abrir os olhos assim, pode vir pegar o Antony. Pode, não tenho certeza. De italiano eu chutaria o Milan. A Juve também eu acho que pegaria. O Napoli também tá com um elenco muito grandioso. Mas não sei se teria muito espaço ali, né, para ele. Juve, o Milan. Juve e Milan. Acho que talvez poderia abrir os olhos assim em cima do Antony. E em inglês, né, se ele não voltar para o Manchester United, né, acho que talvez o Fulham pode querer pegar ele, né? Acho que o City não pega, o Chelsea talvez, se ele, né, brilhar bastante assim, talvez o Chelsea possa vir pegar ele. O Liverpool também. Acho que o Liverpool e o Antony, esse futebol dele assim, acho que se encaixa certinho, né? Mas isso é mais pra frente. Vamos dar prosseguimento aqui. Jogando muita bola. De volta à seleção depois de um bom tempo, Antony. Estevão, Palmeiras. Estevão do Palmeiras, né? Tá carregando Gabriel Martinelli, Arsenal. Martinelli, que, porra, foi um ponta que carregou o Arsenal, né? Junto com o Saka. Matheus Cunha, Wolverhampton. Matheus Cunha, né, Tá que em ordem alfabética. tá salvando demais o Wolverhampton, né, nessa Premier League. E se eu não me engano, o Manchester United comprou o Matheus Cunha, se eu não me engano, tá? Pode acabar com o futebol dele? Pode acabar, né? Porque o Manchester United tá assim, acabando com a carreira de todo mundo. Mas o Matheus Cunha, querendo, né, é ruim, né, mas é o que tá tendo de melhorzinho assim. Rafinha, Barcelona. Rafinha, Sem Neymar. né? Que praticamente tá correndo a bola de ouro, porque fez uma temporada incrível pela La Liga, incrível pela Copa do Rei. Na Champions também jogou muito, mas infelizmente acabou perdendo, né? Mas é aquilo, cara. A Rafinha vai ser o 10 da seleção. Não vai ter Neymar, não. Richarlison, Tottenham. Richarlison, mano, não sei por que chamaram o Richarlison, né? Eu acho que na Premier League, eu acho que ele fez 4 gols, 14 jogos, 4 gols, né? Na Premier League. Tudo bem, o Tottenham ganhou um título depois de anos, depois de, eu acho que mais de 15, 20 anos, sei lá, uma coisa assim. Então, né, acho que Richarlison, mano, não esperava não, tá? Acho que chamou o Richarlison só porque ganhou a Europa League. Tenho quase certeza. De volta Richarlison também. Aí não. Jogou com ele no Everton. Campeão continental, pô. Jogou com Vinícius Júnior, Real Madrid. Rodrigo também certo. confirmada a informação, né? Também fora. Né? E não tem Sem Neymar, hein? Sem Neymar. E não tem Neymar. Sempre. Gente, vou sair daqui da tela, né? Porque sabe como é que é? Senão tomam direitos autorais. Vamos lá, então. Primeira convocação do Ancelotti. Tá lá. Goleiros: Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr e Hugo, do Corinthians. Vamos lá. Alisson. O Liverpool ganhou, né, a Premier League. Então, querendo, o Alisson jogou vários jogos como titular. Foram poucos que não jogou como titular, né? Então, assim, era nítido. E querendo, o Alisson desde 2018, né? Vamos colocar 2016, 2017, né? Ele tá sendo sempre convocado e sempre sendo titular. Poderia ter outro goleiro? Poderia, eu vou falar em breve. Só tô comentando assim, beleza? Bento do Al Nassr, mano. Tá no time do Cristiano Ronaldo,
né? Mas pra mim, querendo ou querendo, é uma vergonha ter convocado o Bento, né? Pô, o único que tá jogando a Liga Saudita, né? E foi convocado foi ele. Não tem mais nenhum outro jogador da Liga Saudita, não. Então, tipo assim, eu achei que, sei lá, foi um pouco um tiro no pé ter chamado o Bento. O Bento, sim, antes era um goleiro, né, que puxava a responsa, dava confiança ao clube, mas hoje em dia não passa isso. Hugo Souza do Corinthians, mano, o Hugo vem se destacando, né, nos últimos jogos pelo Corinthians, tá fazendo grandes defesas, mas é aquilo, né, aquele goleiro também confiável, né, às vezes ele dá alguns vacilos, mas é assim, vida de goleiro é foda, e eu falo isso porque, gente, quem não sabe, eu sou goleiro, né, então assim, tem aqueles altos e baixos. O Hugo é um moleque novo, então gostei do Ancelotti ter chamado ele, né, nessa primeira convocação dele, né, e é experiência, né, cara, não é que nem mercado de trabalho, pô, você vai no mercado de trabalho, só tá pedindo gente com experiência. E você fala assim, pô, eu sou apto pra esse cargo, então, cara, só não vou ser recrutado por conta por eu não ter experiência. Eu acho uma puta de uma sacanagem. Então, o Hugo Souza é isso, mano. É um moleque novo, vai ter altos e baixos, vai vacilar, vai fazer grandes partidas. Então, realmente valeu muito a pena ter chamado ele. E outra, tem que pegar a experiência mesmo, tá? E se eu fosse Ancelotti, colocaria ele pra jogar um segundo tempo. No primeiro jogo ou então no segundo jogo. Eu colocaria, né? No seu Ancelotti. Mas gostei. Deles, os goleiros, mano. Eu acho que o Alisson vai ser o primeiro goleiro. O Bento vai ser o segundo e o Hugo vai ser o terceiro. Mas eu colocaria o Alisson como primeiro, o Hugo como segundo e o Bento como terceiro goleiro. Laterais, Alexandre, mano, me fala um lateral esquerdo que atua dentro do Campeonato Brasileiro ou fora que merecia ficar no lugar dele. Eu só tenho um nome, mas ele não é lateral em si, ele é zagueiro e também é lateral, né? Ele é os dois, que é o Caio Henrique do Mônaco, e não foi convocado, mas ele foi relacionado pela lista dele, se eu também não me engano, tá? Então, tipo assim, eu não vejo outro lateral esquerdo para ser titular, porque eu tenho certeza que o Alexandre vai entrar assim como titular, e ainda mais jogou anos pela Juve, né, na Itália, ganhou títulos, né, com a Juventus, e não foi um tiro pela culatra não, né, era a única opção que eu também vi plausível assim. Wesley foi convocado a última vez, né? No primeiro jogo que ele jogou pela seleção, achei sim que ele jogou bastante, jogou muito, mas contra a Argentina ficou perdido, né? E não teve garra, mas, cara, Wesley é um moleque novo também. Acho que não vai ser aquele lateral direito que, pô, vai buscar, né? Tipo, puxar a responsa, garra, só se o Ancelotti colocar o dedo na cara dele e falar, mano, você vai ser o lateral direito e igual o Cafu. Fui longe. Mas, tipo, colocar o dedo na cara dele e falar isso, mano. A sua inspiração aqui, jogando na seleção, jogando nessa posição, vai ter que ser o Cafu, entendeu? Eu quero que você seja igual a ele, pelo menos chegue aos pés dele, ou pelo menos chegue no polegar dele, entendeu? Acho que se o Ancelotti quiser colocar ele como titular, eu acho que o Ancelotti vai colocar uma pressão nele e para ver se o moleque é bom mesmo, entendeu? O Wanderson do Mônaco, um outro lateral, né? Não acho grandes coisas nele. Ele tem mais cartão amarelo do que assistência e cruzamento. Então, tipo assim, acho que convocou não sei, cara, porque convocou o Wanderson, sinceramente, não sei. O Carlos Augusto, lateral direito, né? Na Inter de Milão, a Inter tá na final da Champions,
meio que foi justo, mas o Carlos Augusto não é titular, porque o Inter já tem o Dumfries, né? E a Inter joga com 3 zagueiros e 2 alas, e Carlos Augusto, assim, às vezes reveza com o Dumfries. Então, foi o lateral direito o único que ele podia meio que confiar por ter uma certa experiência, porque o futebol italiano, né, é bem fechado, é uma defesa forte. Então eu acho que ele convocou o Carlos Augusto para ser aquele lateral que não sobe muito, sabe? É aquele lateral mais defensivo. Tanto que o Carlos Augusto, ele não sabe cruzar a bola, não sabe. Acho que ele só tem, sei lá, acho que uma taxa de 10% de cruzamento, né, nessa temporada. Ele acerta muitos passes, sim, acerta vários passes, porém é um lateral que não cruza, entendeu? Então acho que o Carlos Augusto vai ser aquele lateral, né, que vai jogar um pouco recuado. E como o Ancelotti italiano, jogou no Milan, treinou o Milan também, acho que ele vai colocar essa um pouco de visão no Carlos Augusto e jogar do jeito que ele joga na Inter de Milão, né, quando ele tem oportunidade de jogar, que é jogando um pouco mais recuado, tá? E desse eu acho que com certeza vai ser o Alexandro, né, titular, junto com o Carlos Augusto. Zagueiros, eita, polêmico. Vamos lá. Desculpa, gente, tô tossindo. Marquinhos, do PSG. Marquinhos, pra mim, foi nítido, né? Era óbvio que ia convocar o Marquinhos. Fez uma ótima temporada com o PSG, né? Voltou a jogar aquele futebol que ele jogava. Tá na final da Champions, né? Um zagueiro que tem experiência, um zagueiro que foi capitão, um zagueiro que já jogou Copa do Mundo. Então, né, era óbvio que o Marquinhos ia ser convocado. Léo Ortiz, né, que meio que roubou o protagonismo da zaga do Flamengo, do Léo Pereira, e Léo Ortiz merecia desculpa, gente, merecia muito ser convocado mesmo. Ele joga como zagueiro, joga como cabeça de área, joga como volante. E o Léo Ortiz vai ser bem versátil nessa área defensiva da seleção brasileira, tá? Gostei da colocação dele. Tá ajudando demais o Flamengo, tá? Gostei muito da convocação dele. Beraldo, do PSG também. Cara, eu achei que ele convocou o Beraldo nessa pegada do Marquinhos, porque eles são companheiros de clube, né? Porém, o Beraldo é reserva, mas já jogou alguns jogos ao lado do Marquinhos, né? Treina com o Marquinhos, tem aquela conexão. Então, são jogadores que atuam na mesma posição e jogam no mesmo clube. E também está na final da Champions, e eu acho que isso pesou para ele ter convocado ele, e pouco tempo para poder assistir os jogos, prestar atenção mais jogadores brasileiros. Eu acho que o Ancelotti já foi nessa pegada, na esperteza, né, pra já ter aquele entrosamento, né, da zaga. Vai ser titular? Tenho minhas dúvidas, né? Tem um Alexandre Ribeiro, do Lille, tá? Cara, não sei porque ele foi convocado. Vi ele aqui que ele faz muita falta, recebe muito cartão amarelo. Não é um jogador que dá assistência, sendo lateral, assistência não, não dá muito, não procura jogo, joga bem na retranca mesmo, entendeu? Recebe muito cartão amarelo, é um jogador bruto, é um jogador raçudo, né? E recebe muito cartão amarelo, né? Na temporada, se eu não me engano, foram 10 ou 12 cartões amarelos que ele recebeu, né? E partidas, eu acho que jogou umas 25 partidas. Então, de 25 partidas, receber 10 cartões amarelos na Liga Francesa, eu acho que é muito ainda, tá? Eu acho que vai ser um jogador para parar um jogador versátil, veloz e habilidoso. Acho que deve colocar ele para jogadores desse tipo, entendeu? E a novidade também, ainda mais um jogador do Lille, né? Porque, convenhamos, a Liga 1 é muito, muito fraca, muito defasada. E o último zagueiro, que não é zagueiro, que é lateral, é o Danilo. É a famosa P da CBF, né? E tá aí, né? Estão falando que o Danilo pode entrar como zagueiro.
Se ele entrar como zagueiro, cara, eu acho que vão fazer a cabeça do Ancelotti pra colocar ele e Marquinhos como zagueiro titular da seleção. Mas o Danilo é banco no Flamengo, cara. O Danilo é banco no Flamengo. Não... E quando ele joga, eles só bicuda, é jogo feio, entendeu? Não é um jogo que o Ancelotti valoriza, tá? Então é a famosa P da CBF, né? E polêmico o Danilo de novo, né? Não é possível. Vamos lá. Meio campo. Casemiro no Manchester United. Pô, Casemiro, né, que chegou na final com o Manchester United contra o Tottenham, né, na Europa League, acabou perdendo, mas convenhamos, né, já trabalharam juntos pelo Real Madrid, ganhou 5 Champions, se não me engano, ou 4, o Casemiro. Ganhou também Champions com o Ancelotti, trabalhando junto. E, cara, é certo que vai ser o capitão e tava precisando do Casemiro pra colocar raça ali naquele meio de campo, naquela meiuca do Brasil que tá precisando, porque não pode jogar aberto não, né? Então, pra mim, né, era óbvio que ele iria convocar o Casemiro. Bruno Guimarães fez uma ótima temporada no Newcastle, tem um futebol bacana, tem um futebol bonito ao meu ver, né? Mas eu acho que o Ancelotti vai trabalhar mais coisas nele assim, né? Não ser só aquele meia central, né, que só fica ali. Eu acho que vai ser aquele meia central que é surpresa, né? O Casemiro vai jogar recuado, como volante mesmo. O Bruno Guimarães vai jogar ali no centro, distribuindo, né, dando os passes, sem dar bicuda, sem pagar de noite, sem nada. E vai chegar para poder chutar de fora da área, esse tipo de coisa, entendeu? Então, Bruno Guimarães, sim, eu acho que foi uma convocação justa, né, dele e bem merecida. O Gerson do Flamengo é aquele também meio central, né, volante também, sabe defender, sabe atacar, não sabe chutar pro gol, não sabe finalizar. Essa questão de finalização não é o forte dele, não é o ponto dele, mas é aquele jogador que sabe destruir passe, tem uma visão de jogo não tão grande, mas uma visão de jogo significativa, né? Acha muito bem os companheiros, dá um pouco de instrução também, né? Aonde o companheiro tem que ir, né? Não é um Toni Kroos da vida, não estou falando isso, mas é um jogador que ele se entende bem ali com os companheiros do elenco dele, que no caso é o Flamengo. O Ederson, né, que merecido, fez uma boa temporada no Atalanta, né? Conseguiu pegar a vaga para a Champions pro ano que vem. Um jogador que atua na Itália, que se eu não me engano só foram 2 convocados, que foi o Carlos Augusto e o Ederson. Foi merecido ele ter sido convocado, gostei demais, né? É aquele que sabe defender, que sabe atacar, não é um cara que faz muitos gols, não é um cara que dá muita assistência, mas é um cara que sabe tocar a bola, sabe distribuir ali no meio de campo, tá? Andreas Pereira voltando, né? Jogou pelo Fulham, fez uma temporada incrível também na Premier League, jogou bastante, né? Deu vários passos pro gol, participou também de várias jogadas que deram origem ao gol. E sim, ele pode ser um titular ali, ou ser aquele jogador que sempre entra no segundo tempo. Andrei Santos, do Strasbourg, novidade também, da Liga 1 da França. Não tenho muito o que falar dele, não acompanho muito esse clube, praticamente não vou mentir pra vocês, nunca ouvi falar dele assim em notícias, em sendo o melhor da partida, dando assistência, gols bonitos, passes, nunca ouvi falar, então não posso opinar muito, né? Agora, deles eu acho que vai ser titular. Acho sim que vai ser o Casemiro. Acho que ele vai ser titular, né? Como capitão ainda. E eu chuto o Bruno Guimarães e o Ederson, né? Que vão ser os titulares. Andreas Pereira eu acho que não vai começar jogando. Acho que ele vai entrar no segundo tempo no lugar do Bruno Guimarães, para
movimentar mais o jogo, assim, entendeu? Porque Andrés Pereira e Bruno Guimarães têm a mesma pegada. Eu acho que ele não vai deixar dois jogadores assim, né, atuando, que tem a mesma habilidade, né? Se o Bruno Guimarães cansar, pode colocar o Andrés Pereira. E o Andrés Pereira eu acho que tem um pouco mais de técnica do que o Bruno Guimarães, entendeu? Acho que o Andrés Pereira ele é um pouco mais ofensivo, o Bruno Guimarães é um pouco mais recuado, né? Então eu acho que ele vai ficar com o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Ederson, e o Ederson vai jogar um pouco mais avançado, dando mais suporte aos atacantes, tá? Então, vamos para os atacantes, que são Vinícius Júnior da Espanha, né? Da Espanha, não, do Real Madrid, da Espanha, que não é novidade para ninguém, né? Nem precisa comentar. É filho do Ancelotti. Richarlison, que foi novidade, para mim o Richarlison foi convocado, cara, porque o Tottenham ganhou a Europa League, entendeu? Porque 14 jogos, 4 gols na temporada, né? E seu centroavante, seu camisa 9 do Tottenham. Então eu acho que, né, eu acho que não tinha muita opção assim do Ancelotti não. Porque tudo bem, o Endrick, não sei o que, o Ancelotti só deixava ele no banco, jogava só 10, 5 minutos, ele preferia colocar o Arda Güler para poder jogar do que ele, né? Colocava o Brahim Dias também e não colocava o Endrick, era muito raro. E o Endrick infelizmente tá machucado, então, né, não tem como. O Rodrigo também tá machucado, então eu acho que ele convocou o Richarlison por não ter mais opção ali no ataque, né? Porque eu acho que ele não ia trazer nenhum 9, tá? Eu acho que ele ia ser o pique do Milan, né? Quando ele pediu a contratação do Kaká, né? Que o Milan tava jogando praticamente sem nenhum centroavante, né? Eu acho, né? Não tenho certeza. Porque o único centroavante meu de verdade aí nas convocações é o Richarlison, né? Enfim, partimos para o Rafinha, do Barcelona. Como eu falei, gente, pô, ganhou a La Liga, ganhou a Copa do Rei e, se não me engano, ganhou também a Supercopa, né? Então, né, e estão falando que ele vai concorrer sem a bola de ouro. Carregou o Barcelona, fez uma temporada incrível na La Liga, na Champions, na Copa do Rei. Então, muito bem merecida essa convocação do Rafinha. Matheus Cunha do Wolverhampton. Mano, Matheus Cunha foi, eu acho, né, o que o Manchester United comprou ele, né? Fez uma temporada bacana no Wolverhampton, né? Salvou o time algumas vezes, fez gol olímpico também nessa temporada. Jogou bastante. Então eu acho assim que ele chamou por ter feito algumas participações pro gol, ter feito alguns gols e alguma coisa do tipo, né? Assim. Outra coisa também. Desculpa, gente, tava no telefone. O Matheus Cunha, né, chamou assim porque, né, fez partidas boas, fez alguns gols, né, e chamou a atenção no clube porque estava carregando praticamente o clube sozinho, né, nas costas. O Antony do Real Betis, né, que está emprestado pelo Manchester United. Então, tipo assim, o cara tá voando, tá? Todo jogo tá participando dos melhores lances, fazendo gols, dando assistências, criando jogadas que dá origem ao gol, né? E, cara, quase colocou o Real Betis para disputar a Champions do ano que vem, né? Por pouco mesmo, mas conseguiu a vaga, né, para a Europa League do ano que vem. E tá na final da Conference League este ano, né? O jogo vai ser agora quarta-feira contra o Chelsea. E, cara, se o Antony se destacar, eu acho que ele, né, pode ser comprado por algum time italiano ou até mesmo inglês, tá? Como eu tinha citado no início do vídeo.
Tem o nosso ponta, né? Gabriel Martinelli, o nosso ponta direita, né? Que corta pra dentro, chuta com a esquerda, ou então já joga na ponta esquerda, né? Jogou bastante pelo Arsenal, fez jogos incríveis, marcou gols, dando assistências também, sendo muito disciplinar ele, e tá merecendo sim uma vaga certeira na seleção, tá? Gosto muito do futebol dele, é um jogador versátil, é um jogador rápido, sabe jogar em qualquer posição, né? E é um cara que pode-se dizer assim que é digno de confiança, beleza? E tem o Estevão, o menino do Palmeiras. Cara, o Estevão que tava salvando o Palmeiras antes do Brasileirão começar, né? No Campeonato Paulista, né? Agora também no início também do Campeonato Brasileiro tá ajudando demais o Palmeiras, tá participando de gols, tá buscando a bola, né? Tá fazendo gols. Um moleque também muito disciplinar, ele. Então assim, gostei da convocação dele. É a mesma coisa do Hugo, né? É um moleque novo, tem que ter oportunidade sim, né? De jogar. E já que está sendo destaque no Brasileiro já tem um tempo, né? Então tem que dar espaço pro menino jogar, beleza? E tá aí. Antes disso, desses atacantes titular, pra mim, né? Deveria ser Vinícius Júnior, Rafinha, né? E o Matheus Cunha. Porém, acho que o Ancelotti vai colocar Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. Tenho quase certeza disso. Então, na cabeça do Ancelotti, os titulares dele vai ser Alisson no gol, lateral esquerdo Alexandro, lateral direito Carlos Augusto, zagueiros Marquinhos e Beraldo, meio de campo Casemiro, Bruno Guimarães e Ederson, atacantes Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison, tá bom? Porém, na minha cabeça, quem vai ser titular será Alisson no gol, lateral Alexandro e Carlos Augusto. O Carlos Augusto na direita. Zagueiros é o Marquinhos e o Léo Ortiz. Meio de campo, Andrés Pereira, Casemiro e eu colocarei o Gerson. Atacantes, Rafinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha, tá? E aqui do lado, gente, a gente dá pra ver, né, as ligas que tiveram mais jogadores convocados. E em sexto lugar tivemos a Liga Saudita, né, com o Bento, um jogador só. Na Liga Italiana, apenas 12. Temos Carlos Augusto e Ederson. Em quarto lugar, temos na La Liga. E a La Liga foi fraca, tá? Só teve o Antony, o Rafinha e o Vinícius Júnior. Só com 3 jogadores, né? Na Liga 1, superou, né? Que tá em terceiro lugar com 5 jogadores. Tem o Alexandre Lille, o Beraldo e o Marquinhos do PSG, o Wanderson do Mônaco e o Andrei, né? Do Strasbourg. Em segundo lugar, o Brasileirão, pra você ver. O Ancelotti tava ali também de olho no Brasileirão. Acho que alguém, né, mostrou pra ele assim alguns dos melhores momentos, lances e algumas estatísticas também. Porque ele convocou o Hugo Souza do Corinthians, Alexandro do Flamengo, Danilo do Flamengo, Léo Ortiz do Flamengo, Wesley do Flamengo, Gerson do Flamengo e Estevão do Palmeiras. Ou seja, a Seleflá tá na seleção brasileira. E na Premier League também, com 7 jogadores, temos Alisson, Andrés Pereira, Bruno Guimarães, Casemiro, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Richarlison. Isso aí, beleza? Pra mim, vamos lá, Alisson vai pegar 1, tá? O Alexandro vai pegar 6, Carlos Augusto vai pegar 2, o Marquinhos vai pegar 3, o Léo Ortiz a 4, o Casemiro a 5, Rafinha a 10, Richarlison
9, Vinícius Júnior 7, Martinelli 11. Isso aí. Agora as outras camisas eu não sei direito não, mas a gente pode ver isso também depois, tá bom? Aí, gente, pra mim, quem merecia ser convocado e não foi, temos Léo Jardim, né, que tá fazendo boas partidas pelo Vasco, né, mesmo o Vasco sendo ruim demais no Campeonato Brasileiro, tá fazendo algumas partidas boas, podia ter ficado no lugar do Bento, na minha visão, né. Temos o Caio Jorge, que com 9 partidas pelo Brasileiro fez 6 gols e tem 2 assistências. Então, assim, bacana, muito bom mesmo isso. É um moleque novo, então poderia ter oportunidade, né, pra mim no lugar do Richarlison, ou até mesmo do Matheus Cunha, né, sendo aquele centroavante nato. E o Caio Henrique, que fez uma temporada bacana no Mônaco. Pra mim jogou mais do que o Wanderson. 27 partidas, 6 assistências e somente 3 cartões amarelos, né? Ele é zagueiro e também lateral esquerdo. Eu acho que esses 3 teriam uma vaga, né, no lugar do Bento, no lugar do Matheus Cunha ou Richarlison, e até mesmo no lugar do próprio Wanderson, ao meu ver. E também no próprio lugar do Danilo, né? Porque, convenhamos. E por que eles não foram chamados? Savinho, Ederson e Pedro. Savinho do Manchester City, mano, 29 partidas, 1 gol. Isso na Premier League. Na Champions, 9 jogos e 1 gol. Cara, ele é ponta. É um jogador, né, digamos assim, rápido, que tem velocidade. E, pô, de 29 partidas fazer apenas 1 gol, e, tipo, assistência praticamente 0, né? Então acho que isso pesou nele e pra mim não fez uma boa temporada não, porque você tendo 29 partidas, né, pelo City na Premier League e apenas 1 gol, né? Acho que isso pesou por ele não ter sido chamado, né? Porque antes ele estava sendo chamado, estava sendo relacionado e não foi desta vez pelo Ancelotti. Ederson, mano, 26 partidas e 26 gols sofridos, ou seja, ele tomava 1 gol por jogo, o Ederson, isso na Premier League. E na Champions, 8 jogos, tomou 20 gols. Cara, é muita coisa você tomar 20 gols. Porque, vamos colocar, só na fase de grupo, são 6 jogos. 6 jogos. 6 jogos. Ele jogou 8 jogos e tomou 20 gols. Então, tipo assim, é uma quantidade absurda, né? Então, eu acho que isso também pesou nele e também não fez uma boa temporada o City. Quase que classificaram para a Champions do ano que vem. Então, assim, eu acho que isso pesou. E Pedro, mano, Pedro tá voltando de lesão, né? Seria muito arriscado. Se o Pedro fosse convocado, acho que seria no lugar do Richarlison, né? Não do Matheus Cunha. Matheus Cunha acho que ia ficar, mesmo com o Pedro indo. Não ia ser o Richarlison, ia ser o Pedro. E o Ancelotti ia colocar o Pedro. É certo que ia colocar o Pedro. Então acho que ele preferiu poupar o condicionamento físico do Pedro, né, nesses jogos, do que perder e ficar só com o Matheus Cunha, né, ali. Mesmo ele tendo vários pontos bons que poderiam atuar ali no meio, né, no ataque, como ser centroavante. Então acho que ele preferiu preservar o condicionamento físico do Pedro. Tá bom, gente? Neymar também nem tem como, nem coloquei na imagem dele, então, porque, tipo assim, gente, o Neymar não tá jogando, né? Então, como você vai convocar uma pessoa que não tá jogando? É a mesma coisa de carteira de trabalho, gente, não trabalha, emprego. Se você não tem experiência nenhuma e você já quer entrar numa empresa assim, tipo, foda, os caras não vão chamar você porque você não tem experiência. É a mesma coisa aí no futebol do Neymar, entendeu? Jogo, pô, antes jogava bem pra caralho, carregou a seleção várias vezes, ganhou o ouro olímpico, fez gol lá contra a Croácia e todo mundo gritou o gol dele quando ele fez aquele puta gol lá na Croácia, contra a Croácia, né? Mas, gente, na Copa do Mundo, mas, gente, o Neymar não tá jogando, tá voltando de lesões
entendeu? Então não tinha lógica chamado ele. O Ancelotti até falou, gente, eu conversei com o Neymar, liguei pra ele pela manhã, a gente conversou, expliquei o motivo de não ter convocado ele, e ele foi até humilde pra caralho ter falado isso. Ó, aconteceu isso, isso e isso, gente. Eu liguei pra ele e expliquei os motivos por eu não ter trazido ele agora. Então, quem é fã de Neymar, não tá retalhando o moleque, tá? Mas não tem lógica chamar ele e ele não tendo condições físicas, não tendo entrosamento com nenhum jogador ali, entendeu? Da seleção. Não tem sentido o Ancelotti convocar ele, entendeu? Então ele fez certo sim. Se quer convocar ele, fala bem, Neymar, volta a jogar, evita se machucar, foca no futebol que eu consigo convocar você, entendeu? Porque se fosse na Copa do Mundo, o Ancelotti também não ia levar o Neymar, mano. Não ia levar o Neymar. Pra que levar ele? Pra ficar no banco? Pô, um jogador com um histórico enorme, né? Um jogador decisivo e não ia poder contar com ele, entendeu? Então, cara, vão esquecer Neymar por enquanto, porque Neymar infelizmente não vai ter espaço aí não, beleza? E foi isso, gente. Essa é a minha reação, né? Meus comentários sobre essa convocação do Ancelotti. E de brinde para vocês, a Rede Globo, né, definiu os jogos que irá exibir durante a abertura do Super Mundial de Clubes. Eu falo Super Mundial de Clubes que eu acho melhor do que o Mundial de Clubes da FIFA, né? São 25 partidas, né, somente na fase de grupos. E a Globo já anunciou que vai passar os seguintes jogos. Dia 15 de junho vão transmitir às 4 horas da tarde PSG e Atlético de Madrid, tá? Palmeiras e Porto às 7 horas da noite e Botafogo versus Seattle Sounders às 11 horas da noite. No dia seguinte, dia 16, vai passar Flamengo e Esperance, 10 horas da noite. Dia 17, Fluminense versus Borussia Dortmund, à 1 da tarde. Depois, 10 horas da noite, Inter de Milão e Monterrey. Dia 18 de junho, Manchester City e Wydad, à 1 hora da tarde. Real Madrid e Al Hilal, 4 horas da tarde. Juventus e Al Ain, 10 horas da noite. Dia 19 de junho, vai transmitir Palmeiras e Al Ahly, 1 hora da tarde. Inter de Miami e Porto, 4 horas da tarde. Botafogo e PSG, no dia 19 de junho também, porém às 10 horas da noite. E no dia 20, Flamengo e Chelsea, às 3 horas da tarde. E finalizando, Bayern de Munique contra Boca Juniors, às 10 horas da noite. Tá bom, gente? Então, esse foi a minha reação, a minha opinião sobre essa convocação e de brinde aí a tabelinha para vocês do Super Mundial de Clubes que a Globo irá transmitir a partir do mês que vem. Tá bom, gente? Então, quem gostou, deixa o like, comenta, compartilha para geral, que ajuda demais o canal. Valeu, gente, tamo junto, é nóis e até a próxima.